a gente acredita muito. Ele foi levado até um ponto da montanha, foi feita uma hipnose com ele para ver se ele confessava, se ele falava alguma informação que ele não tinha dito ainda. Mas ele confirmou até o final tudo que ele tinha falado. Esse senhor aqui, ó, Major Edmundo Zerbowski, era aqueles caras que vocês veem nos filmes da ditadura militar. Ele que fazia toda a pressão em cima do Juan, dia e noite, 24 horas. Foi todo tipo de método usado, científico ou não, foi usado com o Juan para ele falar alguma coisa que ele ainda não tinha dito, ou confessar alguma coisa que ele não tinha dito. E ele sempre falava: Marco Aurélio está vivo. Eu não matei o Marco Aurélio. É impossível eu ter feito matado, enterrado ele. Não tem. Porque nas buscas foi levantado N hipóteses. Ah, o bicho comeu, caiu numa vala. Foi feita uma varredura tremenda na montanha. Um dos militares chegou a dizer o seguinte: olha, é mais fácil pegar a montanha, virar de ponta cabeça, chacoalhar e o Marco Antônio não ser achado. Você vê o nível de investigação que foi feita lá. Passado 30 dias, 30 e poucos dias, foi encerradas as buscas lá na montanha. Lógico, o seu Ivo pediu ainda, as buscas continuaram através de um pequeno esforço dele, né? Mas não com tanta intensidade como tinha sido antes, né? Com 300 pessoas e todo mundo atrás. O inquérito, infelizmente, teve que ter sido encerrado, e o delegado disse para o seu Ivo, falou: seu Ivo, fizemos tudo que foi possível, mas eu fecho o inquérito dando ele simplesmente como desaparecido, porque não tem outra coisa, não sei o que falar para o senhor. Tudo que a gente procurou fazer foi feito, mas não tivemos nenhuma pista, nenhum fio de cabelo foi achado desse menino até hoje. Nada. Aqui era a casa do seu Afonso. Hoje ela se transformou numa igrejinha, igreja batista. Então, a imagem para vocês verem, eles acamparam mais ou menos aqui, de frente do lado aqui, não tinha esses matos, aqui era mais ou menos aqui que eles ficavam. Então, era o apoio que eles tinham. Bom, durante os depoimentos, foi relatado nos inquéritos, tanto pelos garotos, que quando eles voltaram, o Juan saiu para procurar, voltou, isso já era no domingo à noite. Como fazia muito frio, eles não, psicologicamente abalados, eles não tinham como ficar na barraca, lógico que foram para dentro daquela casinha ali, se aquecer, tomar uma sopa, que a mulher do seu Afonso fez para eles. Enquanto eles estavam lá, com muito sono também, né, para descansar, enquanto eles estavam na casa, aí é um momento chave. Eles escutaram um barulho. Aí eles saíram e escutaram apitos, porque o escoteiro ele anda com um apito, justamente para, num caso extremo, ele apitar e chamar a atenção. Foi ouvido esse som de apito, e foi ouvido também gritos. Uns acreditam que sejam do Marco Aurélio, outros não sabem, né? Foram ouvidos gritos, apitos, e foram vistos luzes. Eles relatam que viram luzes, umas luzes azuis, que vinha da montanha. Imediatamente, o Juan saiu em direção à
a esses apitos, a esses gritos e essas luzes. Chegando lá, ele viu uma senhora perto, ela morava numa casa próxima onde ele estava vendo que estava vindo esse som de apito, grito, né, de luzes, e viu a senhora perto com uma lamparina, me parece. Aí ele falou: você viu os gritos? Você viu o apito? Você viu alguém? Não, não vi nada. E as luzes, você não viu? Não, não vi. Mas como? A senhora? Não, não vi nada. Não vi. Não escutei. Ah, poderia ser um carro, poderia ser um monte de coisa, né? Mas vocês vão ver que nos depoimentos fica muito claro que essas luzes aqui apareceram bem fortes, que vinham da montanha. Essas imagens que eu peguei do banco de imagens da revista UFO, fala do projeto da Hensdalen, na Noruega. Essas luzes aparecem nessas montanhas da Noruega, exatamente nessas fotos aqui. E foi feito, você vê que de uma complexidade muito grande, essas luzes, que foi montado uma base para estudar o fenômeno dessas luzes na Noruega. Tem um pesquisador, ele já veio no Brasil, a revista UFO já trouxe ele aqui para falar sobre esse assunto. Então, a gente pode perceber o quê? Que essas luzes, elas acontecem em outros lugares e são reais. Tá? Aqui são objetos que são observados na montanha. Essa foto também eu tirei do banco de dados da revista UFO, que é uma foto que foi tirada na Serra da Mantiqueira. E essa outra foto ali, que foi feita, eu tirei da internet, que foi feita por uma pessoa em Santo Tomé das Letras. Ele estava com o carro dele parado numa estradinha, não sei se alguém aqui já viu esse filme, esse vídeo. E ele filmou exatamente no topo da montanha ali uma luz, em pleno dia. Não sei precisar a hora, mas era sol que nem está hoje. E filmou essa luz aí por uns 10 minutos. Outro fato, um dos vários fatos que tem no caso, existia na época lá uma seita que chamava Borboletas Azuis. Quando a gente fala de seita, é meio complicado, porque a gente tem conhecimento, né? Essas seitas, elas fazem sacrifícios, fazem um monte de atividades lá. E essa seita ela era bem ativa, bem presente no local. Eu não consegui ainda conversar com alguém de lá, com essa seita, não sei se ainda existe e tal, mas a gente vai atrás, vai tentar tirar informações. Essa revista Go Outside saiu uma reportagem. Nem os ufólogos conseguem explicar. Essa revista ela é especializada em montanhismo, alpinismo, né? E o caso Marco Aurélio é considerado o top 5 no mundo de maiores mistérios sem solução, categoria 3. Só para vocês saberem. Agora, para elucidar um pouquinho o caso, o que passou na TV. Acho que você vai ter que dar o clique aí. Uma família de São Paulo vive há 3 anos procurando uma resposta que se torna cada dia mais difícil. O que aconteceu com o filho Marco Aurélio Simon, que desapareceu na Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas?
O eco deste apito foi ouvido muitas vezes em toda a área do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, no dia 8 de junho de 85. A resposta esperada era deste garoto de 15 anos, Marco Aurélio Simon, escoteiro que pela primeira vez acampava sem a família e que iria, depois daquele fim de semana, tornar-se monitor de patrulha. Sem dúvida, uma vitória para um garoto franzino que tinha só 50% da visão e uma saúde frágil. Marco Aurélio nunca respondeu àquele chamado. Nunca mais foi visto. Ele estava acampado neste ponto, no pé da serra, com o chefe escoteiro e mais 4 companheiros da mesma idade. E tinha um desafio: escalar o pico mais alto do estado. Uma aventura que se transformou em pesadelo. Os problemas dos escoteiros começaram quando eles já estavam quase no topo do Pico dos Marins, bem pertinho das nuvens, a quase 2.000 metros de altitude. Foi aqui que um deles, o menino de 15 anos, Oswaldo Lombeiro, tropeçou e machucou a perna. Ele estava sentindo muita dor. O jeito foi cancelar a escalada. O escoteiro ferido teve que ser carregado, mas a descida por esta região cheia de pedras escorregadias, com trilhas traiçoeiras, pontilhadas de abismo, precisava ser feita com a ajuda de mais gente, principalmente adultos. O Marco Aurélio se ofereceu para ir na frente à procura de ajuda e para descobrir o melhor caminho para descer. Como indicação, ele fazia setas com giz nas pedras e nunca se distanciava mais do que 30 ou 40 metros dos escoteiros. A última vez que ele foi visto foi naquela pedra fazendo a marcação. O grupo acabou se perdendo e andou a noite toda sob um frio de 4 graus negativos. Só chegou ao acampamento ao amanhecer, depois de 15 horas de caminhada. Esperavam encontrar Marco Aurélio, mas não tinha ninguém. E aí começam as dúvidas que até hoje estão sem resposta. O chefe dos escoteiros ficou 4 horas na mata, sozinho, procurando Marco Aurélio. E só comunicou o desaparecimento dele à família e à polícia no domingo à noite. Esses fatos fizeram de Juan o primeiro suspeito. Na minha opinião, esse menino está lá, deve estar lá enterrado. Na minha opinião. Acredita que tenha havido um crime? Um crime. Porque ninguém desaparece por encanto, né? Eu quero que me deem a maneira de, em pouco tempo, com uma faquinha de 6 polegadas, 4 ou 6 polegadas, poder enterrar um corpo tão bem enterrado que 3 anos depois não apareceu ainda. Você acredita que o Marco Aurélio esteja vivo? Eu tenho certeza. Um morto não se esconde durante tanto tempo. As buscas incessantes durante semanas com helicópteros e homens especializados foram em vão. No inquérito aberto pela delegacia de Piquete, foi feita a reconstituição até o último momento em que o Marco Aurélio foi visto. A partir daí, a polícia foi atrás de hipóteses, mas sem nenhuma pista, o inquérito não esclareceu nada. Na casa dos pais de Marco Aurélio, em São Paulo, estes 3 anos foram de luta e esperança. O pai, um jornalista, espalhou cartazes por todo o Brasil. Recebeu telefonemas anônimos, pedidos de resgate e sugestões absurdas. Ele não descarta nenhuma hipótese, segue todas as pistas e já esteve em mais de 50 cidades. A família também procurou o médium Chico Xavier em Uberaba. Ele não conseguiu entrar em contato com o espírito do escoteiro, que seria, segundo os espíritas, o indício de que Marco Aurélio estaria vivo. Essa também é a opinião de pelo menos 30 videntes de várias religiões que procuraram a família nesses 3 anos. E a maior parte das visões tem algumas coincidências. Marco Aurélio é visto sempre no campo, perto de um rio. Só que os videntes não conseguiram localizar este lugar. Segundo eles, nem mesmo Marco Aurélio sabe onde está. Os videntes não deram outras indicações do que pode ter acontecido? Na verdade, eles nunca se preocuparam em explicar ou detalhar o que aconteceu. Mas o objetivo deles é sempre tentar localizar o Marco Aurélio. E então isso nos dá uma confiança muito grande, uma esperança muito grande de que realmente ele está vivo em algum lugar do Brasil. Nós já esgotamos os nossos recursos, todos na procura do menino. E são 3 anos, e 3 anos agora cada vez é mais difícil essa busca que nós estamos fazendo. Então a nossa esperança é que todos que estejam nos vendo nos ajudem de qualquer modo possível. Isso. Então, videntes, todo tipo. Chico Xavier, data limite, que nós estamos hoje. Hoje é a data limite. Ele disse para o seu Ivo: eu não converso, eu só converso com desencarnados. Quando ele disse isso ao seu Ivo, que
ele e a dona Nelma, na época, procuraram ele. Foi uma esperança muito grande, né? Mas que Marco Aurélio está vivo. Todos, videntes, clarividentes, todo o pessoal da área esotérica, mística, falam a mesma coisa até hoje. Marco Aurélio está vivo. Mas onde está? Essa é a questão. Onde o Marco Aurélio pode estar? Pode estar em outra dimensão, pode estar aqui mesmo. É isso que a gente está tentando olhar além do horizonte, né? Vamos olhar um pouquinho além do horizonte para ver se a gente consegue entender o que aconteceu com esse menino. Eu fui lá, não subi ao pico, lógico, com esse tamanho aqui. Para mim já foi uma vitória chegar aonde o Marco Aurélio se perdeu, foi visto pela última vez. Eu fui lá conferir. Eu posso dizer para vocês que hoje a trilha está bem mais fácil do que era antigamente, mas mesmo assim tem uma dificuldade média para chegar lá, ou média alta, vamos dizer assim, para você conseguir fazer a escalada ao Pico dos Marins. Aqui estou eu e o colega Paulo Aníbal, biólogo, que foi comigo lá fazer as pesquisas. Como vocês sabem, o Paulo tem mais experiência, levou os equipamentos dele para a gente fazer uma coleta de solo, se fosse o caso, aferir toda a radiação, se tivesse, tudo, mas não encontramos nada. E o meu amigo também não conseguiu me acompanhar, ficou pelo caminho. Porque a dificuldade lá é bem grande. Agora eu queria que vocês escutassem o depoimento dessa pessoa aleatória, que enquanto eu estava subindo, ele desceu, parou, ele sabia que a gente estava lá. Não sabia, né, na verdade, mas como os guias lá andam com um radinho, né, então o pessoal falou, olha, tem um rapaz pesquisando aí sobre o caso do Marco Aurélio. Aí ele me contou, achei muito interessante o depoimento dele, aí eu gravei com ele. Vamos lá. Pessoal, estou com o José Roberto aqui. Ele escalou o Pico dos Marins, ele estava descendo e a gente estava conversando, e agora eu vou gravar um depoimento dele, que ele vai relatar agora. Pode falar, Zé. Olá, eu agradeço a oportunidade. Eu sei que para muitas pessoas isso desperta um certo interesse, curiosidade, mas ao mesmo tempo também duvida, né? Acho que um depoimento como esse, talvez a pessoa deve estar inventando, está criando coisa, mas há uns 10 anos atrás eu tive a oportunidade e o prazer de estar vivenciando algo, contato com algo desconhecido que até hoje não consigo definir. Era por volta de umas 2 horas da manhã, estava eu e mais 2 amigos de São Paulo, a gente estava para fora da barraca, no cume, e de repente no horizonte assim, a gente avistou uma luz bem forte, que não conseguia definir a estrutura física por trás daquela luz. A luz era muito forte, você tinha que colocar as mãos na frente para conseguir ver, né? E aquela luz foi se aproximando, ao mesmo tempo que gerava aquele desconforto de medo, gerava a necessidade de ficar para fora da barraca para conseguir ver o que era. E aí a gente acabou entrando para dentro da barraca, que o medo acabou falando mais alto, né? Porque não conseguia definir o que era, então isso despertou um certo medo na gente. Então quando a gente entrou para dentro da barraca, aquela luz ficou pairando sobre a barraca, e era uma luz tão forte que você podia pegar um livro, abrir ele e ler, como se tivesse uma lâmpada iluminando dentro da barraca. Algo assim fora do comum, que infelizmente até hoje eu não tive a oportunidade de estar vivenciando momentos assim. Eu gostaria de ter uma oportunidade novamente. E aí, de repente, aquela luz assim, ela se apagou como se fosse um interruptor. Você desliga o interruptor da sua casa, entendeu? A luz apagou, você não ouvia nenhum barulho de força mecânica, de motor funcionando, também não sentia nenhuma temperatura que tivesse sendo emandada para aquela luz ali, algo térmico. E então foi uma experiência super interessante,
E hoje aí encontrei com um amigo aí, estou tendo a oportunidade de estar relatando para ele. Eu acho que, sei lá, pode ser que seja de oportunidade. Isso. Agora eu vou ter que correr, eu vou passar rapidinho aqui o depoimento do escoteiro Oswaldo Lobeiro. Você notou algo estranho na montanha durante todo o tempo que você ficou lá? Você notou alguma coisa diferente? Desde a chegada, quando vocês começaram a montar o acampamento, até o incidente? Eu tenho, acho que, se não me engano, foi o segundo dia que a gente estava fazendo lá um chá da noite, né, uma madrugada de noite lá, eu vi luzes, primeira vez. Vi, assim, distante, mas eu vi luzes. Luzes que parecia assim, que não são luzes assim de um carro, são luzes fortes, entendeu? E me afastei um pouco, porque eu fui no xixi, me afastei, aí quando eu me afastei um pouco assim, eu vi luzes. Né? Mas eu vi foram 2 vezes só. Depois não vi mais. E essas luzes vinham da montanha? Tanto é que eu fiz um comentário, mas morreu por ali. Você comentou com quem? Com o chefe dos escoteiros? Eu comentei com o Marco Aurélio e depois comentei com o chefe do Luan. Conte para mim, o que vocês ouviram, principalmente você que deu um relato, na noite do domingo que vocês estavam lá na casa do seu Afonso à noite, reunido no domingo à noite. Conta para a gente o que aconteceu à noite que vocês viram e escutaram. Então, foi assim, estava chovendo muito, né? Chovia muito na época, né? Mas bastante. E aí eu me recordo que chovia, trovejava e eu fui até a porta, né? A porta da casa do seu Afonso, e aí isso é verdade, eu não tenho por que esconder, não tenho por que mentir, não tenho por que, né? Tanto é que eu fui taxado como louco, né? E eu vi luzes mesmo, vi assim, bastante luzes, e bem longe, né? Eu vi como é que eu vou dizer para você? Não é mentira que eu estou falando, porque eu não preciso... Não, isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Isso é um testemunho. De vida que eu tenho, né? Eu vi o disco. Eu vi as luzes e depois eu ouvi 2 gritos. Não foi um? Eu ouvi um grande e depois um muito assim, lá no fundo, quase, isso aí eu afirmo, reafirmo até o dia da minha morte. Assim, bem tenso, e depois um bem no fundo, assim, quase, assim, mas um bem alto mesmo. Você acha que de quem era esse grito? Podia ser de alguém que estava passando lá? Assim, na minha cabeça, assim, eu acharia que, né, na minha cabeça, eu acharia que foi o meu amigo, né? Agora né? Mas como é que eu posso afirmar uma coisa que eu não tenho certeza, né? Na minha cabeça, isso aí. Mas eu disse que eu vi. Isso aí eu vi. Mas isso não aconteceu só uma vez comigo. Aconteceu, depois disso aí aconteceu mais 2 vezes. Então, hoje, assim, se eu viajar, eu viajo acompanhado. Eu não viajo sozinho de jeito nenhum. E na serra também. Na serra. Aconteceu comigo. Então, você está falando para mim que depois desse primeiro avistamento que você teve lá, você teve outros? Tive mais 2. Que foram em que? Foi um em 2002 e o outro em 2005. Isso aí eu
E você pode falar onde foi esses locais? Foi ali na... Gente, eu tenho mais 2 entrevistas com os outros 2 escoteiros, mas não vai dar tempo. Eu vou ter que passar aqui rapidinho para vocês. Eu queria, na verdade, passou um pouco aqui. Eu queria chamar aqui o seu Ivo Simons e o irmão Marco Antônio Simon. Uma salva de palmas, por favor. Eles vão falar um pouquinho do que eles viveram. Aqui seu Ivo. Marco Antônio. Gente, irmão gêmeo do Marco Aurélio. Vocês podem vê-lo aqui. Ele vai falar um pouquinho rapidamente também, tá? Seu Ivo, por favor. Eu quero cumprimentar o Javaer, a revista UFO, as autoridades de Peruíbe e todos os participantes deste grandioso evento que marca mais um capítulo na história da minha vida. Hoje eu revivi uma história de 35 anos, 34 anos. Vocês imaginam o que é você receber um telefonema às 11 horas da noite com a notícia: o seu filho desapareceu. É algo inimaginável, porque poucas pessoas passaram por essa experiência. E hoje eu revivi aqui esse brilhante trabalho do Cláudio e me lembrei, mais uma vez, do orgulho que eu tenho de ser brasileiro, porque tudo isso que vocês viram foi um ato de solidariedade, não só da imprensa, mas de gente do Brasil, do exterior. E o que fica nessa lição é que o povo brasileiro é maravilhoso, os estrangeiros são maravilhosos, e a humanidade, como disse o Geraldinho ontem aqui, nós somos todos irmãos, todos juntos por uma causa só. E eu olho para frente. Cláudio, meus parabéns, você conseguiu fazer um trabalho brilhante e vejam só, ele conseguiu resgatar há 34 anos que eu nunca mais tinha visto esses garotos escoteiros que frequentavam a minha casa. Eu nunca mais tinha visto o líder escoteiro. E o Cláudio fez todos os contatos e reagrupou, e nós vamos ter um encontro novamente na minha casa, talvez, com todo o nosso grupo escoteiro libertano. Graças ao trabalho do Cláudio. Cláudio, parabéns pelo que você fez. Imagina, isso é um prazer, seu Ivo. Primeiro, que a gente todos aqui somos brasileiros e nós estamos fazendo uma ação civil aqui. Marco Antônio, uma palavrinha rapidinho, por favor. Bom, sem tomar muito tempo de vocês, eu quero agradecer ao Jevaer pela oportunidade. Eu que agradeço a você. Cláudio, pelo brilhante trabalho. E dizer que desde pequenos nós sempre gostamos de ocultismo, questões ligadas à UFO. Acho que na época nós lemos os mesmos livros, Projeto Livro Azul, Eram os Deuses Astronautas. Ficamos maravilhados com contatos imediatos do 3º grau. Então nós gostávamos, pesquisávamos sobre Incas, Maias, Triângulo das Bermudas. Eu não tenho dúvida, nós buscamos respostas sobre o que aconteceu com Marco Aurélio em diversas religiões, com parapsicólogos, e não podemos descartar também a questão ligada a fenômenos ufológicos. Então quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado. Pessoal, como o Cláudio deixou bem claro aqui, a minha família é muito unida. Muito unida. Eu quero agradecer ao Marco Antônio por estar sempre presente. Eles são gêmeos univitelinos.
E o mais importante que nós temos na vida, que eu aprendi na minha vida, e aprendi nesses 34 anos, é que a família é a base de tudo. Meu bisavô era inglês, e há mais de 20 anos eu criei, a minha família me ajudou a criar um brasão, que é a grande honra da minha família, que eu vou mostrar aqui. Este brasão tem origem, meu bisavô era inglês. Então, eu admiro muito a organização da Inglaterra e faz parte, isto, da história. As famílias todas tinham um brasão para identificar. Eu vou tirar esse brasão para mostrar a você. Sim. Este brasão tem as cores da Inglaterra. Ele representa, em cima, a família Bezerra, minha esposa, que lamentavelmente há 4 anos foi morar com Deus, e a minha família Simon. O lema da nossa família é paz, luz e honra. Embaixo do brasão está escrito: ame e tenha orgulho da nossa Sagrada Família. Neuma Ivo, 1964. Este brasão é entregue apenas em momentos muito especiais da nossa família. E eu estou muito feliz, por estar presente aqui hoje. E eu quero passar ao Cláudio e ao Jabair, por favor, aqui. Cláudio. Aqui diz assim: agradecimento ao pesquisador Cláudio Iataro pelo carinho e dedicação ao tema UFO nas montanhas, na montanha. O caso Marco Aurélio no 14º Encontro de Ufologia de Piruí. Cláudio, parabéns. Parabéns, Cláudio, pelo seu trabalho. E olha, confie na solidariedade do povo brasileiro que mora aqui no meu coração. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Nós todos aqui dizemos ao senhor, seu Ivo, Marco, e a você que resgatou isso. Vocês merecem toda a nossa consideração. Eu conheço muito bem a sua dor. Eu conheço muito bem a sua dor. Porque há 4 anos e meio eu perdi a minha filha linda com 28 anos de idade, junto do namorado, num acidente de carro horrível. Mas muita coisa aconteceu. E nós, a família, temos a certeza de que ela está absolutamente bem e continuando o trabalho que ela fez lá em cima. Quem sabe, né, nós possamos ter um alívio no nosso coração quando nós soubermos. Esteja ele onde estiver, está bem. Deus o abençoe. Vá em paz os dois. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Vocês estão vendo? Isso é muito mais do que ufologia. Isso é muito mais do que ufologia.